Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje estamos começando uma nova temporada, uma temporada maravilhosa com o tema do amor e a justiça de Deus. E você já sabe, uma nova temporada, novos participantes que serão uma bênção para nós ao longo de todo esse trimestre. Está no ar o Lições da Bíblia. Já estamos juntos aqui à mesa para estudar com você a Palavra de Deus nessa nova temporada especial em que vamos estudar a Bíblia aqui com foco em quem é Deus, o caráter de Deus, o amor e a justiça dele. Você sabe, uma nova temporada, um novo tema e novos participantes, e eu apresento a vocês esses que estarão conosco ao longo desses 3 meses, nos abençoando com insights preciosos da Bíblia. Aqui à minha direita, a professora Karina. Karina, seja muito bem-vinda. Karina Prestes, né, que é arqueóloga. Na verdade, você me disse que você é arquiteta, fez mestrado e doutorado em teologia. Isso. E também tem essa especialização em arqueologia. Karina, que bom receber você aqui. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, prazer é meu estar aqui. Eu só acrescento que você trabalha no NASP, Engenheiro Coelho, né? E é curadora do MAB, né? Isso. Que é o nosso Museu de Arqueologia Bíblica. Uma benção. É muito bom ter você. E olha que legal, gente, a gente está com a professora Karina e bem à frente dela tem o professor Flávio Preste, o pastor Flávio, e o sobrenome é igual, não é coincidência, né, professor Flávio? Isso. Muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, pastor. O pastor Flávio, eles trabalham juntos, né? Ele é também professor agora na área de teologia e religião no NASP Engenheiro Coelho, no nosso seminário adventista. Bom receber você aqui. O pastor Flávio tem uma experiência grande também no ministério. Trabalhou quantos anos, Flávio, nos Estados Unidos? Foram 14 anos nos Estados Unidos. Ok, 14 anos Trabalhei ali. como capelão lá, professor também de teologia e editor também. Olha que bacana, que Suave. bacana. A gente está juntos aqui nessa área de atuação. E os dois estudaram nesse período também ali na Universidade Andrews, né? E agora estão servindo aqui no Brasil. É bom receber vocês no nosso programa e também receber vocês de volta em nosso país. Os dois são curitibanos, não é isso? Isso. Legal, que bom. Casal especial que serve a Deus. Bom, aqui à nossa frente, o pastor Emilson Reis. Que legal receber o pastor Emilson. Tem uma curiosidade aqui. O pastor Emilson é muito conhecido também. Ele participou da primeira edição do programa Lições da Bíblia, lá nos primórdios, né? Lá atrás, né? E que bom que a gente está recebendo o senhor mais uma vez aqui. O pastor Emilson Reis é um pastor de grande experiência, 44 anos de ministério, 31 anos como professor de teologia no NASP, foi diretor da Faculdade de Teologia. Hoje ele está jubilado, mas continua dando aulas. Sim. Seja bem-vindo, pastor Emilson. Muito obrigado, é uma alegria estar com vocês, participar com os amigos aqui também do estudo da Palavra de Deus. Pastor Emilson, por favor, faça uma oração para a gente começar o nosso programa. Sim. Maravilhoso Deus e nosso Pai amado, aqui estamos nós mais uma vez reunidos para que, em nome de Jesus, estudarmos a Tua preciosa Palavra. Amém. Nós pedimos a bênção do Espírito Santo presente conosco, sabedoria do céu, para nós que aqui estamos e também para todos aqueles que vão assistir essa programação, para que tudo resulte na Tua glória e em bênção para aqueles que estão escutando, ouvindo, enfim, estudando a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Emilson, esse é um programa, uma temporada especial sobre o amor e a justiça de Deus, que são atributos do caráter de Deus, são elementos que identificam Deus. E o senhor foi professor na área de teologia sistemática, falou de Deus muito, né? E tem uma afinidade com esse assunto. Gostaria que o senhor, por gentileza, desse um panorama introdutório para a gente sobre esse tema, o tema de Deus e como Deus se revela em amor e generosidade. A Bíblia trata de muitos temas, são dezenas e dezenas, muitas doutrinas, muitas informações importantes, mas, acima de tudo, a Bíblia é um livro para falar sobre quem é Deus. E esse
trimestre, na lição, esse vai ser o assunto. Os atributos de Deus, com destaque para a justiça e também para o seu amor. Não é? E quando a gente estuda sobre Deus, nós como criaturas temos que ter algum cuidado, uma compreensão já básica. Então, primeiramente, a gente tem que saber que há limitações na nossa compreensão sobre quem é Deus. Okay. Essas limitações são, primeiro, porque nós somos criaturas e Ele é Criador. E mesmo quando o pecado terminar, se estivermos salvos para sempre, nós nunca vamos saber tudo sobre Deus. Porque para saber tudo sobre Ele, precisamos ser Deus também. E nós nunca vamos ser sempre criaturas. Na eternidade vamos sempre estar conhecendo mais e mais sobre Deus, sem nunca chegar perto, na verdade, do que Ele é, do que Ele sabe. É uma limitação que temos. Uma outra limitação, que além de sermos criaturas, nós somos criaturas em estado de pecado. Nós somos pecadores. E o pecado afeta todo o nosso ser, inclusive a nossa mente também. Então nós temos aí essa dificuldade para compreender esses assuntos sobre Deus. E outra limitação também, que a própria Bíblia menciona, é que Deus não revelou todas as coisas para nós. Eu lembro agora de um texto que é Deuteronômio 29, verso 29, onde diz que há coisas reveladas e coisas encobertas. Então as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, e as encobertas ficam com Deus. Não é? Então essas são limitações. E por outro lado também, nós temos a bênção de ter a revelação de Deus. Então, o que sabemos sobre Deus não é fruto da nossa imaginação, nós estamos pensando alguma coisa. Temos que basear na Bíblia Sagrada. Então, aquilo que está na Bíblia deve ser entendido por nós, aprendido e aí crido, né? E se nós focarmos na Bíblia, certamente vamos compreender sobre Deus o que a gente pode entender. Extraordinário. Muito boa essa introdução, porque destaca o fato de que Deus é muito além, muito acima do que nós podemos compreender, não só porque somos pecadores, mas porque somos criaturas. Mas o pecado interfere na nossa capacidade ainda mais de entender quem é Deus, e em seu amor Ele resolve se revelar, ou pelo menos aspectos daquilo que é necessário para a nossa compreensão a respeito dEle, em especial para nós que temos o problema do pecado, né? Precisamos de uma revelação mesmo para entender o amor de Deus. Professora Karina, a gente vai começar a conversar especificamente do tema dessa semana, né? Que é o amor de Deus, e que aparece aqui quase com um pleonasmo no título, Deus ama com generosidade, porque eu acho que essas palavras, né? Essa redundância, né? Amar e generosidade são coisas que estão juntas. Mas me parece bem propício, porque o amor de Deus é abundante, né? E tem um diálogo dele com o apóstolo Pedro, em que essa abundância do amor é revelada nos termos, né? Porque ele vai repetindo, né? Insistentemente, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Dá um panorama para a gente da sua compreensão a respeito dessa conversa de Jesus com Pedro. É interessante que o amor de Deus é algo que a gente não consegue compreender e nem mensurar. Uma autora americana uma vez colocou que o amor de Deus é como um oceano sem fundo e sem praia, ou seja, é ilimitado. Então, como o pastor Emilson colocou muito bem, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que ter humildade, né? A se aproximar desse tema, porque a gente tem que entender que a gente não sabe, por mais que a gente estudou muito. E é interessante que esse negócio de humildade, e a lição começa com uma história muito próxima do maior demonstração de amor que eu acho que a gente teve no universo, que foi a morte de Jesus na cruz, né? É interessante que fala, depois que Jesus ressuscita, Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? 3 vezes. Mas é interessante que isso é quase como se fosse uma resposta ao que tinha acontecido um pouco antes, quando Jesus estava sendo julgado, que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Então, agora Jesus está em sua generosidade de amor, seu grande amor, ele está restituindo Pedro, dando oportunidade de Pedro demonstrar o seu amor e reafirmar o seu compromisso com Cristo. Para cada vez que ele negou a Cristo, agora Deus está fazendo isso. E está fazendo isso na frente dos demais discípulos, para dizer assim, ele errou, mas eu tenho amor suficiente para cobrir tudo isso. Eu tenho amor suficiente para restaurar Pedro e colocar ele de novo na posição
para pegar e agora disseminar essas boas notícias do Evangelho, que é a maior notícia de todos os tempos. É extraordinário isso, né? Porque Deus fez criaturas, e os seres humanos em especial, os anjos também, né? Com a capacidade de escolher, o livre-arbítrio, né? Exatamente porque esta capacidade permite o amor. Não existe como amar sem sermos livres, né? E é interessante agora, conectando essa ideia da liberdade com o amor, porque Deus entende que a base do relacionamento entre nós e Ele é o amor. Ele enfatiza isso. Você veja que você destacou muito bem essa questão, né? Jesus foi à cruz e fez uma demonstração extraordinária de amor, irrefutável demonstração de amor, né? Calou a mentira satânica de que Deus não é amor, demonstrando o amor de forma incrível, prática, não é? Não, pois não. Até meus alunos, eu dando aula para eles, acho que semana passada, eu falei que na cruz Jesus quase que teve uma bomba atômica de amor. É a maior demonstração, como se explodisse o universo, né, com tanto amor. É um argumento irrefutável, né? Como que alguém poderá dizer que Deus não é amor depois daquilo que se viu na cruz? Porém, o amor é uma via de mão dupla, né? O amor é relacional. Então, você destacou, Pedro, Jesus perguntando para ele, e aí? E você me ama, né? Porque se eu te amo, tá claro, eu amo a todos, mas e você, né? Então, Flávio, parece que Deus, tanto no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, Ele está insistentemente demonstrando, revelando o seu amor, né? Ele quer deixar isso muito claro, né? Isso mesmo. E o interessante, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, o amor de Deus geralmente surpreende o ser humano. O ser humano não espera uma resposta tão generosa, mas Deus nos surpreende com generosidade. Então, no caso de Pedro, por exemplo, do ponto de vista humano, depois de Pedro negar a Cristo publicamente 3 vezes, o que os humanos esperam é alguma punição, alguma penalidade, alguma coisa que fosse negativa para Pedro, né? Mas Jesus concede a possibilidade de Pedro reparar o que fez, né? Você realmente pensa assim? Você me ama ou não? E publicamente isso foi colocado. Então, houve uma restauração, né? E Pedro é completamente restaurado. E Jesus afirma isso, né? Que você, então, apacenta as minhas ovelhas. Isso surpreendeu os discípulos, eu acho, né? Que ele estava sendo aceito por Cristo sem nenhuma restrição. Então, esse amor generoso do Novo Testamento, nós vemos também no Antigo. No Antigo Testamento, a edição traz uma história interessante, que é uma passagem bíblica bonita, mas daí eu vou ler a passagem, depois nós comentamos o contexto, né, que expressa essa generosidade. Então, lá estamos com o texto de Êxodo, capítulo 33, verso 19, né? Deus está conversando com Moisés e ele diz o seguinte, o texto, né? Respondeu-lhe o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Então, o texto aqui destaca 3 características, 3 atributos divinos, né? A bondade, a misericórdia e a compaixão, né? Aí é um texto bonito, nós conhecemos a passagem, mas qual que é o contexto dessa passagem? Daí que entra a questão da generosidade divina, a surpresa, né, do amor divino. Essa passagem, em Êxodo 33, ela está sendo dada para nós logo em seguida ao capítulo 32. E o que acontece no capítulo 32? Bezerro de ouro. Exato. No capítulo 32 existe aquele episódio triste na história de Israel do bezerro de ouro, né? Que os israelitas, impacientes, né, aguardando Moisés voltar, eles decidem, de vez de adorar a Deus como era esperado, eles fazem uma representação, um ídolo, né, para adorar, que era um bezerro de ouro. E isso era um ato de apostasia, de traição a Deus, né? E é uma cena lamentável na história de Israel. Mas o que é interessante na nossa passagem é que é o seguinte, Deus manifesta a bondade, a misericórdia, a compaixão dele para justamente essas pessoas que tiveram uma atitude tão negativa em relação ao amor dele, né? É curiosa essa passagem, e aqui eu queria também o apoio de vocês, tanto Karina, pastor Emilson também, porque Deus diz aqui, farei passar toda a minha bondade diante de ti, falando para Moisés, e te proclamarei o nome do Senhor.
terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Eu pergunto, o que isso quer dizer? Que Deus escolhe pessoas para ter compaixão e misericórdia? Ou essa é uma expressão que está, por outro lado, dizendo que Ele vai amar a todas as pessoas? Como vocês entendem esse texto, que ele não é tão simples de entender? Na verdade, a maioria das pessoas provavelmente entenda aqui nesse aspecto de que Deus escolhe ser misericordioso para com alguns e para com outros não, né? Mas o texto aqui não fala sobre isso. Não fala sobre o contrário, fala só sobre a misericórdia. E como foi dito pelo contexto aqui, Deus está dizendo o seguinte para nós: olha, eu sou Deus, eu não tenho limites. E eu vou ser misericordioso para quem quiser ser misericordioso. É provável que a maioria das pessoas entenda esse texto aqui dessa maneira, que Deus está dizendo que Ele tem compaixão de alguns e de outros não. Mas não é o que o texto fala no seu contexto. Deus está basicamente dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, o povo pecou feio contra mim, mas eu sou Deus. E não tem limites, a não ser os que eu imponho para mim mesmo. E eu quero amar com generosidade, com misericórdia. Então vai ser assim. Eu vou perdoar esse povo e eu vou estar com esse povo. Muito interessante isso, porque vocês colocaram bem. O contexto já revela isso. Havia ocorrido a situação do bezerro de ouro, horrível. Na verdade, uma situação de gente que deveria, se fosse usar o juízo humano, Deus deveria realmente riscar esse povo, não ter mais nada, nenhum relacionamento com eles. Eles haviam quebrado a aliança que havia sido estabelecida, né? Mas Deus diz: olha, eu quero ter misericórdia. É do meu jeito, eu sou amoroso, eu sou generoso, então as coisas vão ser dessa maneira, né? E isso é muito importante nesse contexto bíblico, pelo menos da minha perspectiva, eu queria também ver o que vocês acham, é que quando Deus destaca o seu amor, quando Deus faz demonstrações abundantes de misericórdia, o que Ele está esperando também, além de expressar o seu próprio caráter, Ele também espera reações disso. Porque o amor é irresistível, não é? Ninguém resiste ao amor de verdade, genuíno, né? Não quero dizer com isso que as pessoas também não tenham escolhas. Muitas pessoas, mesmo com a abundância do amor de Deus, vão rejeitá-lo. Mas isso vai ser uma atitude louca, irracional, irrazoável, né? Porque o pecado é assim. Mas Deus espera, Karina, uma resposta, né? De amor também, né? Sim, é interessante que nas duas histórias, tanto na história de Pedro como na história do povo de Israel, que o Fábio acabou de colocar para a gente, tem um padrão que se segue. Primeiro, Deus faz revelações de si mesmo. Então, Pedro viu revelações de Jesus durante o ministério e o povo de Israel tinha visto uma demonstração imensa do amor de Deus, liberando eles da terra do Egito, livrando eles da terra do Egito. E daí, quando você acha que agora eles vão amar a Deus com grande resposta, ali eles caem. Então, e Deus daí agora nessa generosidade, nesses dois padrões, Ele pega, em vez de punir eles, pega e, não, oferece mais amor ainda. Eu fico pensando na minha vida, algumas vezes aconteceu isso também, que meus pais, vamos dizer, precisavam me dar um castigo e no momento certo, tudo bem, filha, tá tudo certo. E isso mexeu comigo algumas vezes. Eu lembro a primeira nota vermelha que eu tive no boletim. Eu cheguei em casa morrendo de medo para falar para o meu pai. E meu pai falou assim: tudo bem, filha, você que sabe. Nunca mais tive a nota vermelha do boletim, assim, sabe? Então, é uma comparação muito pequena, mas eu consegui ver isso na minha vida através do meu pai. Mas Deus faz isso magnitude muito maior, né? Verdade, porque quando a gente é pai, a gente entende um pouquinho mais o amor de Deus, né? Porque a gente entende o que é um amor capaz de superar qualquer limite, né? Para manter o relacionamento. E Deus faz isso, né? Agora, a gente precisa, pastor, não sei se vai ser nessa linha, mas eu adianto a pergunta e o senhor responde o que também está pensando. Não, como a gente equilibrar a justiça de Deus nesse caso? Né? A tendência nossa é pensar no amor de Deus como o nosso amor, né? E a nossa tendência como seres humanos é amar que tipo de gente? Alguém que é bondoso, que é agradável, que a gente se sente bem que está com a pessoa, que vai nos dar algo em troca, sei lá, a gente tenta pensar assim, né?
Mas Deus, quando ama alguém, não ama por alguma coisa que há naquela pessoa, é por algo que há nele, Sim. porque ele é amor. E assim foi Jesus com Pedro e Deus com Israel também. Sim. Dessa maneira que Deus ama. Exatamente. Que maravilha, olha, essa temporada promete, você está vendo que a gente vai falar de coisas maravilhosas, nossos convidados são muito especiais. Então, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Você se sente perdido? São tantas afirmações por aí sobre Deus e a Bíblia que não sabemos qual o caminho certo a seguir. Chegou a revista Esperança Novo Tempo, Eu Creio, que traz com clareza as verdades que um cristão deve seguir. Peça em novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 12 982 44 44 49. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus com você. E falar em estudar a Palavra de Deus, eu tenho um oferecimento especial em nome de Anjos da Esperança, que nos abençoam, enviando suas doações para que a Novo Tempo possa continuar abençoando sua vida e a sua família. Que oferecimento é esse? Bom, é a revista especial Eu Creio. Você sabe que esta frase, Eu Creio, é a frase mais poderosa que pode sair da boca de seres humanos pecadores como eu e você. É a frase que responde à graça divina. Quando Deus revela o seu amor, nós precisamos apenas crer nisso e isso transforma a nossa vida. Essa revista, Eu Creio, apresenta doutrinas bíblicas nas quais nós precisamos crer. Por exemplo, aqui, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a crença da justificação pela fé, sobre a lei de Deus, sobre a relação de Cristo e sua lei, sobre o sábado, sobre o domingo, ou o primeiro dia da semana, será que esse dia tem base para ser guardado ou não? Essa revista vai nos mostrar com clareza a partir dos ensinamentos bíblicos e muitos outros temas muito importantes nos quais nós devemos crer. Se você deseja receber essa revista especial, sem custo nenhum a você, para abençoar a sua vida e a sua família, para você ser levado a crer em Jesus Cristo, é só você enviar um WhatsApp agora para o número que está aparecendo na sua tela e nós vamos mandar para você e para a sua família. Faça isso agora. Se você puder ou não puder, faça um print na tela, tira uma foto aí para você ter esse número, para você poder mandar esse WhatsApp e a gente poder mandar a revista para você, ok? Bom, vamos continuar estudando a Bíblia nesse tema tão importante. Estamos falando sobre Deus, o seu amor e a sua generosidade. E, pastor Emilson, a Bíblia é cheia de histórias também para refletir o amor de Deus. E muitas vezes os profetas, eles são tomados não só as suas palavras, mas a sua própria vida para revelar Deus e seu amor. Um profeta que revela isso de modo muito emblemático é Oséias no seu relacionamento com a sua esposa infiel. Traz esse tema para nós, para a gente entender um pouquinho mais dentro do tema geral da lição. Então, a vida de Oséias está diretamente ligada com a história do povo de Israel. Então, para a gente lembrar o que aconteceu, todos sabem que Israel era formado por 12 tribos. Mas quando Salomão faleceu e o seu filho começou a reinar, ele não começou bem, houve um cisma, um racha em Israel. Então surgiram 2 povos. Israel ao norte, formado por 10 tribos, e ao sul, 2 tribos chamadas de povo de Judá. Dali em diante tiveram um rei separado, religião separada, território separado, né? E o povo do norte escolheu um outro para ser o seu rei e descambaram rapidamente para a idolatria, para o paganismo. E Deus enviou a eles muitos profetas, durante muitos anos, dezenas de anos, e eles só se afastando. E Deus agora vai enviar o último profeta para eles, é Oséias. Mas como Deus vai fazer para trazer eles? Que recurso Deus vai usar para mostrar o seu amor mais uma vez? Então ele deu uma experiência para Oséias que todo o povo podia verificar e compreender melhor o amor de Deus. Então, no livro de Oséias, no capítulo 1, no verso 2, diz assim a Bíblia: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai,
tomam a mulher de prostituições. E continua mais alguma coisa. Mas essa frase, ela é impactante. Deus está mandando um jovem da igreja, um profeta, tomar uma mulher de prostituições. Essa frase em si, do jeito que ela está, ela permite três possibilidades. Primeira possibilidade, essa mulher, e o nome dela é mencionado logo em seguida, é Gomer, ela já era uma prostituta. Segunda possibilidade, ela não era, mas ela seria, e Deus está vendo essa situação. Terceira, ela não era, mas a família era, a mãe, as primas, as irmãs, enfim, eram uma mulher de prostituição. Qual que é mais difícil para nós aceitar? É a primeira. Alguém vai dizer, mas não pode ser verdade que ele ia tomar uma moça prostituta para casar com ela, ele é um profeta? Então o comentarista disse assim, se é impossível que ele tenha feito isso, o plano da salvação é impossível também, porque foi o que Cristo fez quando se uniu à humanidade. Muito bom. Né? Então daí o que aconteceu? Resumindo, aqui o livro traz a história de Oséias, mas não dá todos os detalhes. Mas pegando o que aqui está e usando um pouco de imaginação também, para completar os detalhes, o Oséias era obediente, ele casou com essa moça. E depois de algum tempo, eles tiveram um filho, que era filho dos dois. Depois de algum tempo, veio uma menina e ele desconfiou que não era a sua filha. E veio uma terceira que tinha certeza que não era a sua filha. A mulher o traiu algumas vezes e ela se afastou tanto dele que ela abandonou o lar, deixou ele com as crianças e ela foi embora. Ela caiu no mundo, perdida completamente. E foi de mal a pior. E os anos se passaram e um dia Deus, capítulo 3, verso 1, diz assim, Oséias, vá procurar sua ex, tenta reconquistá-la. E agora, onde será que ela está? Naquele tempo antigo, quando alguém não conseguia se manter, ele podia se vender como escravo. E aí, seria escravo, mas pelo menos teria o pão de cada dia, o lugar para morar, assim por diante. E essa mulher, ela chegou tão baixa na situação dela, que Oséias, quando a encontrou, estava no mercado de escravos, sendo vendida. E eu imagino ele chegando ali, quem sabe, participando, né, daquela compra lá, e dizendo, eu dou tanto e tal. E ele deu o valor de um preço de um escravo. Ele deu a metade em dinheiro e a metade em espécie, em sacos de cevada, né? E ele comprou ela e levou para casa. E a história pessoal dele termina aí. E todo mundo tinha visto o que ele fez, tudo que ela fez e tudo que ele fez. Como esse homem pode fazer isso? Ir atrás de uma mulher desse jeito? Mas era Deus enviando o último profeta, era a última chance do povo voltar para ele. É agora ou nunca. Eu esperei vocês dezenas de anos, mandei muitos profetas. Meu amor é muito grande. Se vocês deixarem de confiar nos países pagãos, quando vem uma guerra, confiar nele e não em mim, se vocês deixarem os ídolos pagãos voltarem para mim, eu ainda recebo vocês, eu trago vocês para casa, eu vou ficar com vocês. Então essa é a mensagem desse amor generoso através do livro de Oséias para nós. Muito lindo isso, né? Muito lindo e é muito significativo como a história do plano da salvação, a história do relacionamento de Deus com Israel, prefigurado aqui no relacionamento entre Oséias e sua esposa, também se aplica à nossa história individual. Quantas vezes nós nos comportamos exatamente dessa forma? E Deus, de igual maneira, se comporta como esse esposo generoso, né? Que vai até as últimas consequências, faz o inimaginável para resgatar o relacionamento conosco, né? Isso é muito bonito, né? E vale a lembrança aqui de que apesar de todo o amor de Deus, embora Gomer termine a história na casa com Oséias, o povo de Israel não terminou com Deus. As 10 tribos, elas acabaram se afastando de Deus, Deus retirou o seu cuidado, vieram os inimigos, e eles foram riscados do mapa, basicamente. Ficou só o povo do sul como povo remanescente. Quando os assírios invadiram Exatamente. o reino do norte, capital Samaria, destruíram aquela cidade, né? E levaram cativos os povos
e misturaram os israelitas com outras nações, de maneira que não se consegue nem rastrear de maneira precisa mais a linhagem dessas pessoas, ficando apenas os judeus, né? Os judeus que existem hoje, em tese, são descendentes da tribo de Judá, que era o reino do sul, né? Juntamente com Benjamim. Mas é extraordinário isso, né, pastor Flávio? Esse amor de Deus sem limite que alcança os seus filhos, nos dá sempre uma chance, uma oportunidade e exige, ou requer, melhor dizendo, uma resposta, né, de amor também da nossa parte. Né? Eu acho que a história de Oséias também, um elemento que faz parte dessa história, é que muitas vezes o pecador, e na época o antigo Israel, pode imaginar que foi longe demais, né, que o amor divino já se esgotou. E a história do amor de Deus por Israel, através dessa parábola real, né, de Oséias com a sua esposa prostituta, mostra os limites do amor divino, né? Eu estou disposto a receber de volta a prostituta. É basicamente essa história de Oséias. Pagar para receber de volta. Eu pago de volta para receber. Então, assim, está muito além do esperado, né? Sim. E eu até vou emprestar aqui um estudo do pastor Emilson aqui. Ele escreveu uma meditação recentemente, né? Sim. Que ele fala sobre o livro de Oséias e na meditação dele ele conta que a palavra-chave do livro de Oséias é a palavra volte. Que aparece várias vezes no livro, né? 14 vezes. 14 vezes. 14 vezes. Deus chamando o povo para voltar. Então, dentro desse contexto, quando o pecador acha que já esgotou a paciência divina, que foi além da possibilidade, Deus ainda está chamando. Volte, vou recebê-lo. Volte que eu vou recebê-lo. É muito bom ouvir isso. Eu imagino que existam pessoas que estão assistindo esse programa e estão sendo impactados com isso. É possível que exista alguém hoje aqui que parou na frente da TV ou então caiu nesse link aqui e que está longe de Deus, né? Essa história é chamada de a história da esposa pródiga. A esposa pródiga. Porque no caso do Novo Testamento, um pai ficou esperando o filho voltar. E aqui tem um esposo torcendo para que desse certo, que ela voltasse para ele. É interessante que Deus ele usou os laços familiares para retratar o seu amor. E isso a gente tem desde o começo. Então, todo mundo tem um pouco disso. Talvez não seja perfeito, mas todos nós conseguimos nos relacionar com isso. É interessante que o casamento em si, que está sendo retratado aqui em Oséias, todos nós somos frutos de alguma união entre um homem e a mulher. Então, todos nós tivemos um pouco disso. Isso vai lá em Gênesis 2. O ser humano é criado, ali já tem, e ali tem a primeira aliança entre o ser humano. Então, é um negócio muito forte na humanidade, esse relacionamento entre homem e mulher. Legal que eu tenho meu esposo aqui, eu posso olhar para ele e dizer que é muito forte isso. E é assim que Deus agora retrata com ele, o amor dele com o seu povo, esse amor entre um homem e uma mulher que só traía, e ele pega e vai atrás. E todo ser humano quase consegue se relacionar de alguma forma. Eu acho que você traz um ponto, Karina, que é muito importante, porque talvez o relacionamento entre homem e mulher seja a metáfora mais forte para a gente entender o amor de Deus e com o seu povo. Na verdade, eu creio que seja mesmo, que a Bíblia vai recorrer a essa metáfora várias vezes. E eu penso que talvez seja mais forte do que o próprio amor entre pai e filho, porque o amor entre pai e filho, ele é quase que natural, assim, porque sabe, saiu da gente, tanto do pai quanto da mãe, é uma coisa assim, é ilógico você não amar seu filho. Mas o relacionamento entre um homem e uma mulher é uma escolha, já nasce de uma escolha. Lá atrás, desde o namoro. E a manutenção dessa aliança, desse pacto, também é fruto de escolhas constantes. Claro que com os filhos a gente também tem que escolher amar, mas tem uma coisa mais biológica aqui ligando. O homem e a mulher, não, você precisa escolher amar, escolher viver, escolher estar junto. Né? Como diz um teólogo certa vez, que o amor... A aliança sustenta o amor. Não é? Esse desejo, essa vontade de manter o relacionamento é que sustenta a vida a dois. E isso tem muito que ver com Deus. Deus escolhe todos os dias nos amar. E Ele espera que a gente escolha amá-lo também, todos os dias. Né? E aí, pastor Emilson, o que temos aqui? Essas escolhas de Deus também iniciam desde antes da redenção, na própria criação, né? Sim. É uma marca de Deus, um atributo de Deus é a autossuficiência. Significa que Deus se basta a si mesmo. Deus não depende de nada e de ninguém. E nisso é bem diferente de nós, criaturas. Nós dependemos de tantas pessoas, né?
para a gente comer. Olha o que comemos. Quem plantou, quantos plantaram, onde que foi, quem transportou, quem preparou o adubo para isso, quem colheu, quem preparou o alimento para nós, quem fez a nossa roupa, a nossa camisa, o nosso sapato, o nosso vestido, quem fez a nossa casa, quem preparou o nosso carro, quem fez os pneus do carro, quem preparou os parafusos que prendem as rodas. Nós dependemos de milhares de pessoas. Nós somos dependentes. Mas Deus é autossuficiente, se basta a si mesmo. E quando Deus faz as coisas, Ele faz porque Ele quer fazer, não porque Ele precise. Né? E às vezes nós olhamos para Deus e pensamos, Deus deve ser um ancião de dias, um velhinho que está muito afobado, está arrancando os cabelos de preocupação, porque olha para a gente, nós estamos dando mancada o tempo todo aqui, e Deus quer que a igreja evangelize, e está faltando isso e aquilo, Deus está muito preocupado. Deus não precisa de nada de ninguém. Deus escolheu nos usar no seu trabalho, porque isso é bom para nós mesmos. Porque vai desenvolver o nosso caráter, vai nos mudar, fazer parecidos com Ele, né? E Deus, quando criou, não precisava ter criado. Uma marca de Deus é a eternidade, outro atributo. Ele sempre existiu, não tem princípio. Tudo mais teve princípio. Pode não ter fim, mas tudo mais teve princípio. E Deus não teve princípio, né? E Ele vivia na eternidade, antes de qualquer criação, vivia só Deus e Ele passava bem. E quando eu falo Deus, aqui é a Trindade. Claro. Né? E para ser amor, o amor exige que haja pelo menos mais de um, né? Sim. Então, a gente pode imaginar com a revelação do Novo Testamento sobre a Trindade, que está em dezenas de textos do Novo Testamento, que quando havia só Pai, Filho e Espírito Santo, eles já se amavam entre eles. E Cristo falou sobre isso, né? Em João 17, no verso 24, ele fala para Deus, nessa oração sacerdotal, né? O amor com que me amaste antes da fundação do mundo. Né? Então, quando Deus nos criou, não precisava ter nos criado. Mas a criação é fruto do seu amor. Ele quis criar para nós. Ele não depende de nós, mas nos criou, nos ama. E Ele quer resposta positiva nossa também. Então, essa é uma mensagem da palavra de Deus para nós. Que coisa maravilhosa saber que Deus escolheu nos amar. Nos criou e nos redimiu por sua própria escolha. E nós estamos aqui como fruto desse amor, que é a escolha divina. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia, nessa temporada especial. E agradecer a sua presença conosco, né? Sempre aqui com a gente, conhecendo esses temas profundos da Palavra de Deus. E olha, esse trimestre, essa temporada realmente está imperdível, porque estamos falando sobre o amor e a justiça de Deus. Pastor Flávio, falando nisso, há uma passagem em Mateus capítulo 22, que é uma parábola que Jesus conta, uma história, mas que encerra muitas lições espirituais, especialmente em relação ao tema que nós estamos tratando aqui. Né? Isso, realmente, é uma parábola muito interessante, fala do reino de Deus, algumas coisas importantes, né? Eu vou fazer uma leitura, então, desse texto, pastor, para não me perder, e daí nós comentamos, né? Então, a parábola está lá em Mateus 22, eu vou ler a partir do verso 2. Jesus disse, né? O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, que fala das bodas no aspecto de uma festa de casamento. Okay. Né? Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando, dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e cevados já foram mortos e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e o restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos, o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos servos,
amarrai-o de pés e de mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, essa parábola aqui tem várias partes, né? E podemos destacar algumas delas. Mas o interessante é o seguinte, é que, um comentário meio que cultural, de contexto, né? Na antiguidade, eles não tinham a refrigeração que nós temos hoje em dia, né? Então, se prepara uma festa com alimentação, isso precisa ser consumido logo. Então, existe uma certa urgência aqui no texto de que venham logo para a festa, né? Então, o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus é dada com uma certa urgência. E Deus espera uma resposta positiva. Eu estou fazendo uma festa, vou ficar feliz se vocês vierem. E existe festa é um negócio bom, né? Imagine festa do filho do rei, festa do casamento. Pensa nos casamentos reais que teve recentemente. Exatamente. Então, é uma boa notícia, um evento ótimo, né, para que está sendo convidado. E há uma surpresa aqui que as pessoas, surpreendentemente, não vão, né? Então, existe esse detalhe que nem todo mundo vai nesse convite. Mas, enfim, o convite é estendido a todos. O que também é uma explicação, né, que o reino de Deus também é uma coisa que está estendido a todos. Todos são convidados a participar do reino de Deus, né? E daí, finalmente, quando chega no momento da festa, digamos assim, né, nota-se alguma coisa interessante ali, que tem um convidado ali que não estava vestido propriamente. Então ele não pode fazer parte dessa festa. Então existe a necessidade de uma certa preparação de estar vestido adequadamente para a festa. Uma metáfora para alguma coisa, que é isso que nós vamos conversar aqui, né? Mas o interessante é que na Bíblia, né, no Antigo Testamento, a gente percebe que quando o rei chama alguém para um evento, alguma coisa, o próprio rei é que provê as vestes, né? A pessoa recebe as vestes de graça, ela não precisa ir atrás disso, né? Então aqui está sugerido também, pelo contexto bíblico, né, que o rei provê as vestes. Você não precisa fabricar a sua veste. Até isso será graça, né, será dado para você. Mas é necessário, a recepção dessa veste é necessário que você a use, né? Claro. Então aqui está sugerindo, né, que você é convidado para participar do reino de Deus e você não precisa fazer nada especificamente, mas você precisa receber a graça divina, né? Participando da graça, recebendo a graça, você participará desse terreno, né? E o interessante é que essa graça de Deus, né, quando é recebida, né, essa veste, ela também transforma o caráter daquele que o recebeu. Ele deixa de viver como ele vivia antes, mas agora vivendo diante da graça de Deus, ele vive numa nova vida, né? Então, muito interessante. Esse negócio de vestes é uma coisa curiosa em casamento, né? Sempre é um estresse você escolher a roupa certa para ir ao casamento, né? E agora, por exemplo, eu recentemente fui convidado para ser padrinho de um casamento, né? Ser testemunha, eu e minha esposa. E aí os noivos disseram que a gente tem uma cor de gravata que eu preciso usar, e já é meu medo de destoar dos outros, né? E a minha esposa também tem que estar com um tom de vestido diferente, porque é um costume, quer dizer, é uma coisa que gera uma certa dificuldade, né? E você colocou bem, o padrão bíblico aqui é dos noivos ou do quem vai dar a festa prover tudo. Não está acontecendo muito nesses convites que a gente está recebendo hoje, né? Mas, Karina, essa história de vestes na Bíblia, você mencionou alguma coisa em off, queria que você trouxesse um pouquinho, ela já vem desde do Antigo Testamento, desde o início, né? Essa ideia de veste, a importância disso para representar a justiça de Deus. Então, assim, se você for lá para Gênesis 3, assim que o ser humano caiu e pecou, ele já percebeu que estava nu. Então, alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou na natureza dele. Então, você percebeu que estava nu, antes não estava. E aí Deus pega e de uma maneira generosa, com muito amor, com uma generosidade de amor que a gente tem falado essa semana, pega e ele provê. O problema deles era a vergonha para estar nu, mas daí agora Deus provê roupas para eles. Sim. Significando assim, eu estou provendo, vocês erraram, mas não tem problema. Eu estou cobrindo vocês. E esse é um tema muito recorrente na Bíblia, essa ideia das vestimentas, né? E para quando você vai à presença do rei, você precisa estar com as roupas corretas. A gente tem isso também na história de José, né? O príncipe do Egito. Ele estava na cadeia e daí pegam e chamam ele para a presença do rei, mas antes ele tem que trocar de roupas para ir à presença do rei, né? É interessante que a troca de vestimenta, ela sugere uma troca de status, né? Então, no caso lá dos nossos primeiros pais, eles estavam culpados por causa da traição, né? Traíram a Deus. Mas quando eles são vestidos, mudou o status. Agora estamos reconciliados.
E aqui, no Novo Testamento, nessa palavra de Jesus, ele enfatiza isso, né? Você precisa estar reconciliado comigo, você precisa da minha graça. Para você vai mudar de status, você vai ser cidadão do reino se você receber a minha graça. A provisão... Pois não, Karina, continua. É interessante que também lá em Apocalipse 19, que está falando do final dos tempos, também fala que nós vamos receber uma veste de Deus. Em que Apocalipse 19, 8 e 9, que é uma veste de linho finíssimo, resplandente e puro, que daí fala que são os atos de justiça dos santos. Então vai nessa linha do que o Flávio estava falando, que é essa mudança do caráter, né? Muda o status da pessoa. Muda o status da pessoa. Agora, tem uma coisa, pastor Emilson, que é muito importante, que eu queria te acionar aqui, pelo seguinte, essa parábola foi contada, a parábola em Mateus 22, e aí entra essa questão da veste, que o indivíduo foi chamado para a veste, para a festa, havia uma provisão de veste para todos os convidados, e ele também recebeu naturalmente essa provisão, mas ele não se vestiu. E aí essa é uma coisa muito ruim, porque esse indivíduo não participa da festa por causa disso. E o rei mandou amarrar esse homem, os pés e as mãos, lançou fora. Veja que foi uma afronta muito grave não usar a veste provida pelo rei, ok? E aí Jesus conclui a parábola com um dito. E aí que eu quero te acionar, professor de teologia, pastor Emilson, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O que Jesus quer dizer com isso? Será que existe uma diferença agora entre as pessoas que são chamadas e entre aquelas que são escolhidas? Existe predestinação? Deus determina quem vai se salvar, quem vai se perder? Mesmo que dá a oportunidade a todos, mas ele já sabe quem vai entrar e quem não vai? Como a gente explica esse texto? Essa parábola tem muitos ensinamentos para nós aqui, mas um enfoque interessante é o seguinte, em harmonia com a lição, que a lição do trimestre é sobre, especialmente, justiça e amor. E aqui tem enfoque também sobre a justiça de Deus, porque aqueles que recusaram o convite do rei fizeram usando a sua liberdade. Okay. Aqui, como foi mencionado, o rei não somente mandou os servos fazerem um convite, mas ele disse exatamente qual a mensagem. E a mensagem era essa aqui, ó. Tudo está pronto, vinde. Uhum. Então não tem que fazer nada, é só aceitar o convite. Só isso. Então o plano da salvação é assim para nós. Deus fez tudo. Eu não posso completar o que ele fez. Eu não posso melhorar o que ele fez, aperfeiçoar. Eu só posso aceitar ou recusar. Okay. Então esse era o convite. E interessante que na primeira parte da parábola aqui, teve uma consequência para quem recusou. Uhum. Ah, deixa para lá, não quis vir, tá bom. Não foi assim. Aqui tem uma consequência, né? O verso 7 diz, o rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, eles incendiou a cidade. Essa primeira parte aqui tem a ver com os judeus, eles eram os convidados. E aqui o rei, Deus mandou os seus servos, os profetas foram, depois mandou os outros, né, que foram os discípulos, apóstolos foram, também convidaram, e no final não quiseram, o que aconteceu? Deus retirou o seu cuidado deles, mas nos 70 eles foram destruídos e a cidade não foi queimada mesmo. Isso aqui é em relação a eles, é uma profecia para eles também. E agora o rei disse, já que não quiseram vir, então eles disseram, agora vocês vão para tudo que é canto, aí chame todo mundo que quiser vir. E aí vem a pregação do evangelho aos gentios também. Todos podem vir, mas tem uma condição, tem que estar trajado com a roupa que eu estou dando para vocês. Né? Então temos que ter a justiça de Cristo sobre nós. Então todos vieram, né? Foram quando eles vieram, mas nem todos estavam prontos, porque alguém resolveu que a roupa que foi oferecida não era boa, quis ter uma roupa sua mesmo, né? E ele foi recusado, ele não entrou na festa também. Então no final, quem é que participou do banquete? Somente quem recebeu o convite, aceitou o convite e preencheu a condição. Então assim é conosco também. Todos os seres humanos são chamados por Deus, sem exceção. Deus chama a todos. E todos podem, se quiser, ser salvos. Mas a pessoa tem que preencher as condições. A condição é aceitar o que Deus oferece para ela, do jeito que Deus oferece. Quem aceitar vai realmente salvar. Então Deus não tem uma predestinação para escolher pessoas para salvar e pessoas para se perder. Deus não faz assim. A salvação é para todos, mas cada um escolhe participar ou não. E nisso nós temos essa liberdade, mas vamos ser responsabilizados no final pela escolha que nós fizemos.
Então nós podemos dizer que os escolhidos de Deus são aqueles que escolhem Sim. amar e servir Sim. a Deus. Então, você está querendo ser eleito, quer ser escolhido, tem o sonho de ir para o céu, escolha amar a Jesus, escolha servir, obedecer. Nesse caso aqui, eu queria que vocês me ajudassem também, Karina e Flávio, como que a gente pega essa parábola agora e interpreta assim, no sentido assim, o que é a veste? Não é? O que ela quer dizer? Flávio, o que é a veste, teologicamente falando? Eu acho que a primeira percepção é o seguinte, é aceitar o perdão divino, né? Ok. Então, nós temos uma vida de um passado ruim, mas isso pode ser coberto por Cristo. Ok. Então, isso tem que ser aceito. Aceita a graça divina, você vai se apresentar diante de Deus com a graça divina ou não, você que escolhe, né? Então, a graça divina é necessária na sua vida. Ok. Mas quando nós recebemos a graça divina, a gente percebe como nós somos amados, como Deus é bondoso e misericordioso conosco, né? Não só com os outros, mas conosco, comigo. Sim. E eu tenho uma resposta a essa misericórdia. Qual que é a minha resposta? Agora eu vou andar Obediência. em obediência ao meu mestre que me salvou. Então agora a minha vida vai se tornar cada vez mais semelhante à vida de Jesus, né? Amando o próximo e amando a Deus, né? Ou seja, é a justiça de Deus que é transferida para nós, né? Isso. A gente recebe essa justiça graciosamente, né? Que nos perdoa, muda o nosso caráter, muda as nossas inclinações e também essa justiça transforma o nosso caráter e as nossas ações. Essas vestes maravilhosas de amor de Deus estão oferecidas a todos nós. Nós podemos vesti-las gratuitamente. Essa é a roupa mais cara do universo porque custou o sangue de Jesus, só que você não tem que pagar um centavo por ela. Ela está disponível para você agora. Receba esse presente de Deus. Essa oferta maravilhosa está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até semana que vem.